Esse é o Diabetecast, aquele podcast para você que está precisando medir mais a sua glicemia. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diabetecast, o podcast diabético. Pois é, galera, tem um podcast que toma insulina, pratica atividade física, come direitinho, vai no médico a cada 6 meses aí pelo menos. É o podcast que vive da forma que acho que qualquer ser humano devia viver, né? Às vezes a gente, por conta da diabetes, por conta de algum preconceito, principalmente levado pela falta de informação, a gente acha que a diabetes vai ser um convite para uma vida ruim, cheio de controle, regras. Pelo contrário, a diabetes, para mim, é uma oportunidade para que eu faça aquilo que eu deveria fazer sem diabetes. Porque se fosse sem diabetes, eu não faria. É muito louco, né? Eu depois de pensar bastante, falei, caramba, se não fosse a diabetes, eu certamente seria o cara que estragaria a festa de aniversário de todo mundo. Eu não tenho controle e a diabetes veio para que através dela eu conseguisse ter um mínimo de controle, conseguisse ter muito mais os meus objetivos do porquê que eu tô falando não, para que lá na frente o sim de continuar saudável, de continuar bem, enfim, a gente continuasse vivendo uma vida boa aí. E o Diabeticando surgiu com essa ideia. Eu sou o Rafael Ferreira, diabético tipo 1 aí há 30 anos, e ao longo de bastante... de várias descobertas diabéticas, de bastante empenho, de bastante frustração também. Às vezes tá tudo bem, às vezes é na força do ódio. Não importa, o importante ali é a gente continuar e tomar controle sobre a diabetes e não deixar nunca a diabetes tomar controle sobre a gente. E o Diabeticando é um projeto que contempla aí parcerias, né, e situações diabéticas para que as pessoas se sintam acolhidas. A gente tem aí os encontros diabéticos, que daqui a pouquinho, agora em 2023, vão voltar a acontecer, onde eu brinco, eu coloco os diabéticos numa sala lá, jogo uma rosquinha lá no meio, fecho a sala e saio correndo, meu. Aí eles brigam lá no final tá todo mundo bem sem hipoglicemia. Brincadeiras à parte, é um local pra gente ser diabético. Então, não tem regras, não tem custo, não tem uma forma de acontecer. Eu acho que a gente acaba criando um encontro novo a cada oportunidade. Então fica antenado aí no Diabeticando aí, que o próximo encontro vai ser divulgado por lá, totalmente online. Pode fazer de pijama. É outro nível de encontro aí realmente pra gente poder se sentir feliz. E galera, através da diabetes, o Diabetecast, apesar de ser um projeto, assim, atualmente, sem nenhum tipo de lucro ou vantagem monetária pra mim, é definitivamente a coisa que eu gosto mais de fazer na vida. Esses dias eu tava até conversando com um amigo, né? Falei pra ele, meu podcast tá sendo destacado lá, tá em tal lugar. Ele falou, cara, tá ficando rico. Eu falei, não, nunca ganhei nada. Pelo contrário, até pago, né, mensalmente pra hospedar. Microfone foi eu que comprei. Eu que gastei dinheiro com isso aqui. Aí ele, não, mas como assim? Eu falei, como assim o quê? Ele falou, mas você tá trabalhando sem ganhar dinheiro? Eu falei, não, é que não é pelo dinheiro, né? É por algo que eu não vou conseguir te explicar se você estiver pensando só no dinheiro. Então eu acho que é isso. Acho que o ser humano, ele veio para ser luz. E assim, quando a gente tá tendo alguma dificuldade ou tá sendo convidado aí num lugar que tem pouca luz, talvez seja pra gente brilhar lá dentro e contagiar. E é isso, né? O fruto de uma árvore é outra árvore. E dessa forma a gente vai sempre propagando o bem. E o cara que eu vou conversar hoje é um cara que, desde sempre, propagou o bem. Então, desde a nossa primeira conversa até a nossa última conversa, tirando a risada dele, que é sensacional, meu, é um cara que sempre propagou o bem, meu. E para propagar o bem, a gente tem que doar algo que não tá relacionado a dinheiro. Muitas pessoas, às vezes, nem vão entender. Não tem como explicar algo que é a doação. Algo que é você ser uma ponte. Algo que é você ser instrumento e se sentir instrumento. Porque assim, independente do que você acredita, se é Deus, se é o universo, se é uma energia conspiradora, eu acho que essa energia, ela atua
essa energia é manipulada e essa energia ela vai crescendo tanto que ela vira matéria. E ela vira matéria através de pessoas que promovem o bem. Então, pô, hoje eu tô com um cara que... vou dar um spoiler do assunto lá do final do podcast. É um diabético guerreiro, pô, diabético... eu gostei disso, meu diabético guerreiro é outro nível. E como eu brinco com alguns participantes, pô, é um cara que já atingiu a maioridade diabética, né? Às vezes a gente tá, pô, você acabou de descobrir seu diagnóstico, aí tá um pouco perdido. Não, pô, o cara tem 22 anos de diabetes. A gente costuma falar que com 18 anos a gente fica maior de idade, mas a gente só é 100% maior de idade, responsável por tudo, e até para algumas questões jurídicas, com 21 anos. Pô, esse cara tem 22 anos de diabetes, então ele pode ser preso se comer um donuts, meu. Tô brincando, pode comer o donuts, só tem que tomar a insulina certinho, né, pra gente poder não sair de um descontrole para um total descontrole e aí acabar culpando a diabetes, sendo que, ó, eu nunca vi um doce pra boca de ninguém ou um alimento pra boca de ninguém sem ser pela mão. Às vezes você vai lá com a boca e põe a boca no prato e tô ligado, mas se não for assim não tem jeito. Então, esses dias uma diabética veio bater um papo comigo e falou, pô, eu não consigo sair de hipoglicemia, eu saio de 50 para 350, para 300, aliás. Aí eu falei, pô, é que você provavelmente está ingerindo aí 75 gramas de carboidrato, e não 15, que é o recomendado. Então, a sua glicemia vai subir para 250 e aí vai ter um efeito rebote. Então, da próxima vez, ao invés de ingerir 75 gramas, ingere só 15. Ela, pô, é mesmo? É que eu comi um pão, bolacha. Eu falei, faz o cálculo. Você vai ver, você ingeriu aí de 75 a 80 gramas. Então, acho que a informação é tudo. E a gente, quando se une de outras pessoas que têm aí aquela luz que é inexplicável, a gente hoje está num bate-papo entre pessoas que têm essa vontade de ajudar o próximo. Então, pô, como eu falei, é o único participante do Diabeticast que tem essa risada, porque, pô, vou falar de novo, a risada é incrível. Mas, pô, é o único cara diabético que veio aqui que tem uma filha diabética também. Então, eu tenho uma mãe diabética. Então, pô, ele é, assim, eu tenho certeza que em determinado momento a filha dele vai ser grata por isso. Eu acho que ele, como muitas outras pessoas, entendem que a missão dele também é ensinar, né, a filha dele e outras pessoas. Então, pô, Wellington, seja muito bem-vindo. Eu espero que tenhamos boas risadas aí até o final do episódio. Eu acho que é isso, né, meu? A diabetes, às vezes a gente precisa vestir uma armadura e guerrear. Às vezes dá pra ficar de boa e comer uma paçoquinha, que eu sei que você curte, hein, meu? Seja bem-vindo. Pé de moleque, de piranguinho, maravilhoso, gosto Olha só, meu! Muitos comem barra de cereal, mas para mim o pé de moleque não tá com meu açúcar lá nas alturas, não. Muito bom, seja bem-vindo, Hoje Wellington. eu comi Obrigado aí por... duas. Olha, comeu duas hoje, meu. Ô, louco, ó. Pessoal, a gente já começa o podcast aqui mostrando que a gente é diabético, mas com controle ali, com entendimento, dá pra fazer o que a gente quiser, meu. Wellington, às vezes é isso, né? Tem que vestir a armadura de guerreiro e ir pra cima, não tem jeito, né? Com certeza, né? Levantar a espada e o escudo aí para nos defender e vamos à luta. Pô, boa, você falou uma alusão legal, né? O espada e o escudo, às vezes... E às vezes a diabetes... Atacar e defender. E é muito louco, porque às vezes é muito mais defender do que atacar, né? Você tá pronto ali pro que vai acontecer, e aí fica mais fácil de você manejar, de você decidir atacar, enfim. Eu acho que é bom a gente entender que a diabetes não é só atacar, né? Não é uma inimiga que vai viver o tempo todo ali brigando com você. Às vezes, você tem que se unir a ela. Eu acho que o melhor inimigo é aquele amigo que tá do seu lado, né? Então, assim, a gente poder ter o controle sobre isso, eu acho que faz a diferença, mesmo comendo pé de moleque, né? Quando eu recebi o diagnóstico, numa consulta com um dos primeiros endócrinos que eu tratei, ele disse assim para mim, diabetes não será sua inimiga, ela vai ser sua amiga. Então você tem que conviver bem com ela pelo resto da sua vida. E aquilo ficou muito marcado na minha mente acerca disso, né? Porque se a gente for lutar contra ela, né, a gente se prejudica ainda mais. É igual você falou, opa, vamos fazer dela um aliado. Né? Se eu não tivesse essa determinante na minha vida, nós, no caso, nós estaríamos totalmente livres, soltos,
sem responsabilidade para nós mesmos, né? A favor de nós mesmos, e seria uma loucura. Então Não seria ela só veio 2 pés de moleque determinar hoje, limites. né? Não ia ser só 2 pés de moleque hoje, né? Ia ser um pouquinho mais. Ia ser 200, né? Muito bom, meu. Quando eu gravei com o Emerson Bizan lá, o maratonista lá, pô, ó, tem um cara que já fez 100 maratonas e o cara é diabético e nunca se machucou. Eu converso com esses caras, eu fico chateado porque eu desço a escada de casa e bato o dedinho e quebro. Esses caras são malucos, meu. E o Emerson falou que quando ele descobriu a diabetes dele no consultório do endocrinologista, atrás do endocrinologista, assim, tinha. Pô, eu não vou me lembrar agora, me recordar exatamente, mas era um esportista de luta marcial, tipo um judoca, um karateca. Super famoso, assim. Aí ele falou: tá vendo esse judoca aqui, karateca? Ele falou: pô, é o cara que ganhou a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas e tal. Aí ele: pô, que legal. Ele falou: é diabético. Então, tipo assim, ó, já começa aqui, mano, essa história de que, ai, diabetes. Claro, tem, né, pessoas que não entenderam que a responsabilidade é delas. E aí acabam culpando a tia Beth, que eu nem sei quem que é essa tia aí que elas culpam tanto. Mas quando a gente se alia com a diabetes que é de boa, pô, é isso, a gente, como você, pô, a gente vira lá um pôster na parede das outras pessoas e fala lá, Wellington, 22 anos de diabetes, você vai estar no pôster com uma foto assim, comendo um pé de moleque que eu sei. E não tem problema nenhum. Então é bem legal, né, meu? A gente saber que é o que você falou, a diabetes é um convite do bem pra gente e veio trazer a gente pra nossa melhor versão. Maravilhoso, cara, maravilhoso. É interessante que hoje é esclarecedor isso, que nós temos vida sendo diabéticos. Né? Quando veio o diagnóstico, você também tem um diagnóstico precoce, ainda na fase da infância. Eu ali no início da minha fase adulta, com 21 anos, né, a visão que a gente que nos é passada é daquela que você vai morrer, que você vai ficar cego, que você vai ser amputado, que você vai viver de hemodiálise. Hoje não, o diagnóstico vem e você vê que tem maratonista que é DM1, você vê que o artista é DM1, você vê que fulano é DM1 e tem uma vida muito boa. E isso te motiva a lutar e a vencer. Né? Antes não, vem aquela palavra de derrota. Ó, acabou a sua vida, nossa, diabetes. Eu me lembro quando eu recebi o diagnóstico, era final de ano, e eu vi o povo indo para as confraternizações, eu internado, eu vendo o povo subindo e descendo para as confraternizações ali de final de ano, e eu, meu Deus, e a minha vida agora, eu com 21 anos, porque a palavra era derrota. E agora não, a gente vê que a palavra é vitória. É isso. Né? Que nós estamos vencendo, né, com essa conscientização e principalmente com a união que a gente tem uns com os outros. Está tão abrangente que isso nos dá segurança para entender, para viver e para vencer, né, todos os dias. E depois, daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso, mas, pô, Wellington, para vocês terem ideia do nível de vencer. Pô, lá na cidade dele, lá, eles conseguiram um esquema que, através da associação, pô, as crianças que precisam daquele tratamento inicial, de terem uma vida inicial na diabetes controlada, para que não tenham, consequentemente, uma falta de informação e falta de motivação, ou, através de uma falta de informação, algum problema, e aí sim, através de uma motivação, pô, eles conseguiram utilização do Libre para as crianças. Então, dá para fazer. Com as parcerias certas, com o entendimento certo, com amor. Eu acho que a gente tá muito acostumado com o trapaceiro, com o mau caráter, e a gente acha que tudo não vai funcionar. Eu não olho, penso, tá bom, legal, vou olhar aqui pro que vai funcionar. E aí as coisas funcionam, a pessoa fala, como você conseguiu? Eu falo, eu olhei pro que fartava, e não pro que faltava. Pô, me ajuda aí, né, meu? A gente pega aqueles esquiadores da neve, aí pergunta pro cara, mano, como que você não se esborracha nas árvores? Aí ele fala, que árvore? Eu olho pra neve, velho. Se eu olhar pra alguma árvore, eu vou dar na árvore. Tem que olhar pra neve. Eu nem sei de árvore. Eu finjo que não tem árvore. Eu olho pra neve e vou na neve. Então é isso. Acho que a diabetes cabe a gente aí a olhar pra nossa neve e desviar da nossa árvore, né? Ô, Wellington, conta pra gente aqui. Esse sotaque aí, eu tô desconfiando que é um sotaque meio de pão de queijo. As coisas aí desse lado aí. Conta pra gente, meu. Que lugar que você nasceu? Queijo nisso. Ô, louco! Muito bom. Conta aí pra gente, onde que você nasceu?
E me conta qual brincadeira que você gostava de brincar quando você era criança. Que, tipo, se você pudesse voltar agora, era essa brincadeira que você ia brincar, mano. Olha, eu sou natural daqui mesmo, de São Lourenço, terra de águas, né? Aqui, Estância Hidromineral, uma das mais conhecidas no Brasil e também no mundo, pela variedade de águas, né? Então, eu sou mineirinho de São Lourenço, né? E quando eu era criança, eu gostava muito, né? Eu nasci aqui em São Lourenço e depois, eu não tinha nem um ano completo, minha família resolveu mudar para uma cidade bem menor, aqui vizinha da gente, Virgínia, né, nas Terras Altas da Mantiqueira. Ela faz parte desse circuito, né, que chama Terras Altas da Mantiqueira. E era uma cidade pequena, hoje não deve ter nem 8 mil habitantes. Né? Então nós tivemos uma infância bem livre, mas eu gostava muito de brincar de bete. E o bete que nós brincávamos lá não é o bete que vocês cresceram em São Paulo brincando, com uma latinha de óleo, não era desse jeito não, é diferente. Como que é esse bet aí, meu? Você conhece aquela planta que chama bambu, não conhece? Sim, o alimento sim. Lá dos ursos pandas. Né? Então, nessa cidade tem muito bambuzeiro, que a gente chama, que são aquele aglomerado do bambu. E lá a gente tirava a raiz e fazia um taco, muito parecido com o taco do golfe. Né? Com a raiz ele dá aquele formato, né? E a gente, em vez de ter bolinha de ping-pong para brincar, uma bolinha menor, a gente fazia com meia. Colocava serragem, colocava areia, enrolava aquilo, fazia uma bolinha e costurava. E ao invés de ter uma lata, a gente tinha 3 varetas de bambu firmando uma na outra. Então a gente jogava a bolinha, se passasse por dentro, quem estava jogando, arremessando a bolinha, ficaria no taco, né? Para acertar a bolinha. Aí a gente contava de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Quando a gente fazia 24 na corrida, a gente batia o bet, a gente vencia a partida. A gente corria e batia o bet. Aí vencia a partida. Lá tinha campeonato municipal. Quase igual da de São Paulo, meu. Que loucura. Tem umas variações da regra que eu não tinha noção de que era assim, não. Aí em São Paulo é uma lata, né? Era a famosa lata de óleo, que hoje ninguém nem vê mais. Artigo de raridade, de bazar, né? De museu, melhor dizendo. Mas lá era muito bom porque tinha todo um trabalho envolvido. Imagina que a gente levava de sábado, vamos cortar bet. Aí a gente ia, escolhia, selecionava a melhor raiz, fazia os bets menores, fazia uns bets grandões. Né? Eu me lembro que eu tinha um bet, esses dias a menina estava lembrando um amigo de infância, falava assim, eu lembro que você tinha o betão da comunidade. Era um bet grandão. E aquele era ótimo para jogar bolinha e dar atacada, e aquilo ia longe. Aí eu falava bem grosso, o betão da comunidade. Ia correr. Era muito bom. Eu tinha um que meu pai fez comigo com fita isolante, uma pegadura dele assim, ó. Parecia quase um taco de beisebol. Era de madeira, meu pai fez pra mim, encerrou. Né? Não, um taco de beisebol mesmo, não era de golfe, porque aqui, acho que diferente de vocês, as jogadas das bolinhas eram mais pelo alto. Eu entendi que no seu esquema, o costume seria jogar mais pelo baixo pra bolinha vir rasteira. Não, aqui em São Paulo é no alto. Porque, por exemplo, a ideia é que enquanto eu tô batendo na bolinha, o meu taco tem que ficar sempre na casinha onde tá a garrafa no chão, a lata no chão. Uhum. Quando eu levanto dali, eu tô propenso a ser queimado. Então, a bolinha, quando a gente jogava muito pelo alto. Porque quando joga pelo alto, o cara sai correndo pra tentar bater e erra. O cara do seu time que tá atrás pega a bolinha e queima o cara mais ou menos no alto. Então, a gente tem que misturar essas regras aí, velho. Era rasteira e a gente chamava de altinha. E às vezes a pessoa tava, o meu opositor tava ali na parte de trás, eu falava, joga uma altinha. Ele jogava ali, se ele derrubasse a casinha, ele seria ali, né, o que estaria com bet, né? Mas jogava pelo alto também. Mas a gente tinha 2 formas, por baixo, para ela passar pela casinha ou derrubar a casinha no meu lançamento,
ou pelo alto com bet, que a gente chamava de altinho. Ou ficava com raiva, corria atrás do outro para dar betada nas costas também, né? Boa Porque também. se não tivesse uma briguinha ali também, já viu como que ficaria, Tinha né? graça, né? Tinha umas regras, assim, aqui não é bet, né? É taco que chama. Então eu lembro que quando cruzava o taco, ou quando perdia o taco e deixava o taco no chão, pra outra equipe poder pegar, ela tinha que pedir licença. Então ela tinha que olhar pra pessoa que tava e falar licença pra pegar no taco. Se ela não pedisse licença e pegasse, ela era queimada e voltava. Então não tem essas regras aí também? Tem, né? Umas regrinhas, uns detalhezinhos. A gente não pedia licença, não. Passou por dentro, derrubou a casinha, já entregava o bet. Não, aqui tinha que Né? pedir Aí licença. vamos pensar, cada um tem o seu, aí o que estava lançando a bolinha, entrou a vez dele, aí ele pegava o instrumento dele, aquele escolhido por ela, aquele feito por ela, entendeu? Não, aqui às vezes a gente fazia a partida valendo o taco. Então começava um time no taco e começava um time na bolinha. Aí tirava 2 ou 1, geralmente quem ganhava ficava na bolinha, quem perdia ia pro taco. E aí, enfim, geralmente o cara que ia entrar pro taco tinha que entrar jogando com o taco dele. E aí se ele saísse dali, perdia o taco pra quem tava jogando. Então às vezes eu chegava lá com um taco e ia embora com 2, 3. Quando era partida assim, eu nunca jogava com o meu. Eu não, nunca jogava com o meu porque tinha chance de perder. Não, a gente pelo competia, taco do meu. outro, não. A gente não competia. Era a briga assim, aqui, meu. E a gente, na verdade, eu cresci próximo ao hospital da cidade, né? Então tem uma pracinha em frente ao hospital. Né? Minha mãe era enfermeira e eu morava em frente ao hospital. Então a gente cresceu ali naquela pracinha. Né? E vinha criança de todos os lugares ali da cidade. Então tinha dia que a pracinha ali tava com 300 crianças brincando ali, né, o dia inteiro, a noite inteira. Aí à noite a gente preferia brincar de polícia e ladrão, com lanterninha de lata de massa tomate. A gente fazia as lanterninhas e como a cidade é pequena, eu até vou lá, eu estranho, falo, nossa, que Virgínia é tão escuro, imagina 40 anos atrás, né? Acho muito escuro. Imagina lá naquela época, a gente brincava, espalhava por aqueles pastos, por aquele lugar, e às vezes uma partida durava ali 2 horas até se encontrar todo mundo, era uma loucura. Né? Mas era muito bom. Legal. Meu, eu fiquei com uma curiosidade do podcast aqui. Você comentou que a sua cidade é a cidade conhecida pela diversidade de águas. Mas água não é água, pô? Água não é tudo igual? Me explica isso aí. Na verdade, a água é toda igual no seu formato mesmo, mas na parte mineral, aqui na nossa cidade, ou aqui na região das águas, cada água tem um tipo de formação orgânica e mineral. Tem aquelas ferruginosas, aquela rica em magnésio, né? Tem um monte de coisa aí. Pô, que legal. Que as torna especiais. Tem uma que eu não sei a composição dela agora de memória, que só tem aqui em São Lourenço e em Vichy, na França. Só dois tipos de água no mundo, em São Lourenço e na França. Aí o americano vai lá, pega essa água, leva para os Estados Unidos e vende lá por $20, né? A água. Com certeza. Com certeza, né? E tivemos essa superexploração aqui alguns anos atrás pela Nestlé, o Waters, que quase acabou com a água aqui em São Lourenço. Que loucura. Foi até uma guerra aí, né? Até nível ali federal mesmo, por conta dessa ocupação deles aí. Eles tiravam água, desmineralizavam e colocavam os minérios deles e vendia para vocês, principalmente nas grandes cidades aí. Era a Pure Life da Nestlé, que era fabricada aqui. Deu maior pano para manga, abraço do parque, povão. Aí uma luta, uma guerra. Agora a Nestlé não trabalha mais aqui na exploração, não. É a Minalba agora. Às vezes a gente acha que só na diabetes acontece algumas coisas, a gente vive numa bolinha mais fechada, né? Mas, pô, até na água, né, cara? É uma loucura, assim, que chega do nível natural do mundo, né? Que a gente entende que o planeta é composto mais de água do que de terra, mas o ser humano é tão egoísta que até nisso começa a rolar interesse, tipo, não, vamos... Meu, que loucura, velho, que loucura. Então, é pra gente se conscientizar, né? Que é o que o Wellington, desde o começo aqui até o final, vai mostrar pra gente. A gente tem que ir atrás. Porque se ficar esperando, os caras vão vir e vão roubar nossa água. E aí, não tem jeito depois de reclamar que tá sem água, né? Não tem jeito. Ô, mano, e conta pra gente.
Você comentou aí diabetes com 21 anos, né? Imagino a pancada aí, o choque que deve ser, porque, infelizmente, isso vai mudar. Eu tenho fé que vai mudar. Mas, infelizmente, a notícia do diagnóstico hoje é acompanhada por um pouco de temor. Então, é algo sempre, enfim. E aí, meu, como que foi pra você, assim, receber? Você comentou, né, que viu seus amigos e tudo mais, mas no geral, isso demorou? Você se acostumou um pouco? E já fez algum tratamento maluco, assim, tipo... Eu vi gente que faz xixi no coco, enterra o coco e cura diabetes, meu. Sei lá, xixi dentro da boca do sapo e costura a boca do sapo. Tadinho do sapo, meu. Enfim. Ah, vá. Pô, já fez alguma maluquice aí diabética? Não, não fiz, não. Não, eu nunca pus fé nessas coisas, não. Eles falam, batata Yacon, tem a insulina, que é uma planta que você pode tomar o chá. Mas eu nunca confiei verdadeiramente num tratamento desse. Apesar de ter pouco conhecimento sobre, desde a minha época até hoje, né, sobre o diabetes, né? Não tinha muito acesso, não tinha muita informação, porque eu costumo dizer que a gente entra num hospital, num posto de saúde, né, para você fazer seu tratamento, o que fala do diabetes é assim, diabetes, sintomas, sede excessiva, perda de peso, urinar demais, só isso que fala, fortes dores nas pernas, você não tem nada informativo além disso, que agora está mudando bastante. Então não tinha essa informação, mas eu não acreditava, porque geralmente quem falava sobre esse tratamento geralmente eram mais velhos. Sim. Né? E eu falava assim, mas eu sou jovem, deve ser diferente. Aí eu perguntava, você toma insulina? Não, a gente não toma. Eu falava, opa, então é diferente. Porque se você fazer um tratamento com insulina e um tratamento sem insulina, você pode até arriscar alguma coisa, mas eu tomo insulina. E eu via que se eu não tomasse insulina, eu ficava com a glicose lá em cima, então eu falei, opa, então a questão era realmente prezar pelo tratamento que me foi recomendado. Nisso eu não passei, não. Por essa situação de acreditar em muita coisa, não. E o pessoal costuma cair nessa falsa falácia aí do chá, e aí toma, por exemplo, já ouvi senhoras falando, pô, mas aí eu comecei a tomar, eu tomo chá 6 vezes no dia. Meu, se você tomar, se você tomar 6 copos de chá no dia, você vai mijar pra caramba, vai dar um monte de xixi, meu. E aí o rim vai dar um jeito de eliminar um pouco de açúcar, porque o sangue vai estar passando por lá. Mas ele vai estar pensando, mano, que merda que eu tô fazendo. Ele vai fazer, mas ele não é o que ele foi feito pra fazer. Tipo, o corpo vai dar um jeito, ele vai sacrificar tudo pra poder sobreviver. E aí ele vai sacrificar o rim, ele vai falar, manda pro rim, o rim vai filtrando. E aí imagina, a pessoa... Ainda as pessoas que tomam chá, ainda assim estão hidratadas. Estão, de certa forma, baixando a glicemia de forma errada, mas é a pessoa que nem toma chá e nem toma água. E aí fala, nossa, minha glicemia vive alta. E aí imagina, a glicemia tá alta, o corpo tá precisando de água para poder funcionar melhor, para poder, né? A glicemia tá alta, ele precisa jogar isso pro rim, precisa fazer o corpo circular, não tem água. Aí o corpo começa a desidratar as extremidades do corpo, que é boca, então pode ver, tá com a diabetes alta há muito tempo, começa a rachar toda a boca. Começa a perceber, a ponta dos dedos fica seca, ponta dos dedos do pé e calcanhar fica seca. Mulher e homem tem muito problema com órgão genital quando a glicemia tá muito descompensada. Então, tudo isso é atrelado à falta de hidratação. Tem a ver com a diabetes? Tem. Porque a diabetes tem açúcar no sangue, ela precisa mandar o açúcar embora. E aí não tá tomando insulina. Porque como que manda o açúcar embora? Como que usa o açúcar? A insulina vai lá, encosta na célula, a célula abre e a glicose entra para dentro da célula. Aí explode lá dentro, gera energia, e aí vai. Eu tô falando aqui, tô pensando, eu preciso de energia. É isso que tá acontecendo para mim falar, pensar, para você aí tá ouvindo a gente. Não sei se você tá dirigindo, lavando louça, escutando a gente na sala, com seu filho, com seu amigo, eu não sei. Mas é isso que acontece. Se não acontece isso, vai faltando energia, você vai ficando desanimado. É por isso que dá aquele cansaço da diabetes, porque não tá ocorrendo essa explosão. Não tem energia, você fica cansado, não tem energia. E aí o corpo tá tendo que trabalhar mais para liberar esse açúcar, porque deveria estar sendo na insulina, não é. Aí tá lá mais cansado ainda. Aí o rim tá sofrendo por conta disso. Aí você tá com a boca seca, com a mão, parece que falta força na mão, porque tá totalmente desidratada a mão mesmo. O pé, e aí você sem querer tá andando na rua de chinelão lá, chuta o negócio, faz uma ferida no pé,
Aí, imagina, tem uma ferida aberta, não tem hidratação, a pele não vai ficar elástica para essa ferida fechar, aí pode cair uma bactéria lá dentro, o sangue tá cheio de açúcar, a bactéria adora açúcar, e aí rapidinho o cara fala, nossa, amputei meu pé por conta da diabetes. Não, amputou o pé porque estava se alimentando ruim, não estava bebendo água, provavelmente a insulinoterapia não estava correta e não estava praticando nenhum tipo de atividade física. Ah, mas eu não consigo praticar atividade física, eu não consigo levantar da cama. Então você vai sentar na cama e vai comprar, eu não sei, se você não tiver dinheiro, vai inventar, vai fazer sem nada, um pedal de bicicleta de mão. Existe, é um tipo de... Você vai ficar fazendo isso aqui, ó, queimando caloria. Faz isso todo dia, meia hora. Pô, é melhor do que não fazer nada. E aí, isso vai. A motivação, ela não vem depois da ação, né? A motivação é o motivo para a ação, é a ação em si. Então, quando você levanta do sofá e começa a fazer, a motivação vem. Só que ela fica te esperando. E aí? E aí? Às vezes tem que falar, puta, ela não existe nada. Vou começar, aí ela vem. Ela sempre vem. Só que ela tá depois, ela não tá antes. E aí é o que a gente tava falando, meu. Aí, consequentemente, uma coisa atrapalha a outra, aí tá achando, o chá é de insulina. Galera, insulina é um hormônio metabolizado pelo pâncreas, não é uma folha. Deus não fez as duas coisas, entendeu? Tipo, não existe. Deus falou, vou fazer uma só, não precisa fazer um double check, né? O ser humano não quiser produzir, ele come na folha. Não existe isso, porra, tem que produzir. É tipo, sei lá, saliva. Pensou um ser humano que não tem saliva, tem a folha da saliva. Não existe isso, meu. São coisas do corpo. Então, um chá ajuda? Ajuda. Às vezes eu tomo um chazinho de camomila pra dormir. Aí dá aquela relaxadinha e eu vou dormir. Mas se eu colocar açúcar no chá, aí vai subir minha glicemia. A pessoa fala, não, mas eu tomo um chá lá aí nem vai dormir, porque vai no banheiro a noite inteira. É isso, Wellington. Matou, meu. Que nem eu não costumo tomar muita água antes de dormir. Tipo, ó, vamos lá, ensinar uma coisa pra vocês. Todo sistema enfim, urinário da pessoa, ele vai fazer a composição, o fluxo completo entre 35, 40 minutos até uma hora um pouquinho. Então, depois que você tomar um copo d'água, entre 30 e 35 minutos, é a hora que ele vai estar lá na sua bexiga querendo sair fora. Então, se você tomar um copo d'água antes de dormir, depois de uma hora já tá a bexiguinha meio cheia. Depois de 2 horas, ela já tá doendo. Você vai acordar depois de 3 horas. Que é o melhor momento do sono, para ter que fazer xixi. Aí você acordou pra fazer xixi, você vai falar, nossa, vou tomar mais um copinho d'água, que agora fica a boca seca. Acabei de fazer xixi, tava dormindo, né? Ali 3 horas, tá de novo lá no banheiro. É isso, meu. Então, putz, você entende, é o que o Wellington falou no começo lá, é o escudo. Entendi que, eu vou dormir meia-noite, eu vou tomar água até as 11 horas. Depois das 11 horas, eu posso tomar um pouquinho d'água antes de dormir? Posso, com certeza. Um golinho d'água, isso faz até bem, né? Pra você não dormir com a boca seca. Mas, porra, vou tomar metade de uma garrafa de água antes de dormir, 600 ml de água, vai atrapalhar o sono. E aí não tem nada a ver com a diabetes. Aí acorda estressado por conta disso, acha que é diabetes, aí tudo é culpa da diabetes, que não tem nada a ver com a diabetes, né? O pessoal tem essa tia louca aí que eles põem a culpa pra caramba. E é isso, né? Assim, eu morando em São Paulo, cidade grande, o Wellington lá no interior de Minas Gerais, e quando a gente nivela a informação, independente do acesso, né? Eu hoje lá monitorando diabetes com Libre Miau Miau, o Wellington na ponta de dedo. E a gente tá bem. Então, não interessa. O que interessa é fazer alguma coisa. É isso, né? Mano, hoje, Wellington, como que foi, assim, o avanço do seu tratamento? Hoje, o que você faz melhor e como que você cuida da sua diabetes hoje? Eu sei que não é só, tipo, que nem eu conversei com a Isa, agora advogada, no último episódio, e ela falou, ó, o que eu faço e não deixo de fazer é tomar insulina certinha e praticar atividade física. Ela falou, praticar atividade física faz parte do meu tratamento. É algo que, pra mim, se eu não fizer, não funciona. Pra mim, eu gosto de meditar, eu gosto de ler livro, estar calmo, estar tranquilo. Pra mim, faz parte do meu tratamento. O que faz parte do seu tratamento? Como que ele é hoje em dia? Você toma insulina? Toma muita água pra baixar a glicemia? O que você faz, velho? Come pé de moleque pra subir? Como que funciona essa brincadeira? Pipoca doce. Ô, Rafael, antes de eu falar do tratamento que eu faço hoje, é só vou dar uma deixa aqui, que eu fiz um tratamento que eu acreditava que era certo durante 17, 18 anos da minha vida, e o tratamento que eu sigo hoje foi revolucionário, porque realmente mudou a minha forma de enxergar
o DM. Eu nunca havia pensado que o pâncreas ele funciona 24 horas por dia e que eu estaria tomando 2 vezes por dia insulina. A basal, não conhecia a diferença da basal para rápida, de ação rápida, né? Esse tratamento que a gente faz de correção, para mim, é a minha libertação. Para mim, foi a minha libertação. Porque eu só dava glicada de 11, 12, 10, nunca chegava mais para baixo do que isso, né? Usando as insulinas pré-históricas, né, que o SUS ele fornece livremente, e acreditando que aquele tratamento estava correto. Porque quando eu chegava no clínico geral, né, o que a saúde me oferecia, ele ia mudando as doses, geralmente para mais, nunca para menos. Né? Eu cheguei a ponto de tomar NPH 120 unidades por dia. Fracionado 80-40, 60-60. Para Né? E vocês que tomando aquilo. não entendem sobre a diretriz, pô, 120 unidades de insulina basal é mais ou menos uma pessoa de 320, 340 quilos. Loucura. Então, eu não tinha nem 100 quilos na época. Hoje eu tenho. Loucura, né, cara? Certo? Hoje eu tenho, mas tomava aquilo lá. Vivia tendo hipo, principalmente de madrugada. Né? O posto disponibilizava o que para você? Um tratamento sem distribuição gratuita das fitinhas e do aparelho. Você tinha que ir lá 2 vezes por dia para medir ponto de dedo. E dali você tem aquele esqueminha que você vai corrigindo, beleza, mas com basal. Né? Então, esse tratamento que me foi apresentado de 2018 para cá foi a minha libertação, que eu digo. Né? Não e, tinha na nem verdade, regular, um Wellington? trabalho Era só NPH? Não tinha nem regular, irregular. era só NPH. NPH irregular. Ah, tinha regular para poder baixar, né? Só que a gente não usava a regular como insulina, eu digo, preventiva, né? Que é para evitar as subidas bruscas. Você tomava para correção. Quando estava muito alto, você colocava aquilo ali para corrigir. Somente aquilo. Né? E quando acontecia de você usar mais e ter que voltar à saúde pública, à farmácia do município, para pedir mais regular, eles já vinham falando desse jeito para você. Ah, você está comendo mais que a boca, né? Por isso que você está usando bastante insulina regular. Nós não vamos te dar. Que loucura, né? E aí era o coisa efeito desse rebote, jeito. né? Então você começa a ter um agravamento da sua saúde por falta de informação. Então, quando você começa a ter informação, por isso que eu digo que a informação é libertadora. Né? Quando eu ouvi falar da Lantus para um médico amigo meu, né, ele falou assim, olha, tem uma insulina muito melhor, que você aplica uma vez por dia, é a Lantus, e o governo dá com um processo. Eu cheguei no posto de saúde na minha consulta, que geralmente era de ano em ano, ou de 8 em 8 meses, que eles marcavam esse retorno, eu pedi para o médico falou desse jeito para mim, olha, a insulina Lantus ela é muito cara e o processo é muito trabalhoso. Se você tiver dinheiro para comprar Lantus, eu faço a prescrição para você. Se não tiver dinheiro, você vai tomar que o governo dá e pronto. Aí eu falei, doutor, mas e o processo? Não, o processo é muito demorado. O processo é isso, isso, aquilo. Eu falei, então tá bom. Aí o que eu tive? Eu tive uma suspeita de um infarto, né? Eu fiquei lá em observação durante um dia inteirinho, né, com fortes dores no peito, e eu voltei, né, para pedir um encaminhamento do clínico geral para o cardiologista por conta dessa situação. Aí, quando eu levei o eletro, né, que tinha feito lá na hora, para ele, aí ele falou assim para mim, agora eu vou te encaminhar para o endócrino, mas eu vou prescrever a Lantus para você. Então, esperou eu ter uma suspeita de infarto para poder me receitar uma insulina que poderia ser muito melhor para mim depois de 18 anos usando NPH irregular. Cara, olha que louco, Wellington. Eu, desde os meus 6 aos meus 20 anos, graças a Deus, meu pai me ajudou nessa, e eu passava no médico particular a cada 6 meses, eu e minha mãe. E essa médica particular me receitava NPH
irregular, assim, sem controle nenhum. Eu lembro que eu chegava lá, ela falava, tá tudo bem? Eu falava, acho que tá. Ela falava, beleza, tá aqui os exames, legal. Ela, durante 14 anos, ela nunca olhou meu pé. Nunca. Falou, deixa eu ver seu pé. Porque, assim, o médico geralmente, às vezes eu chegava lá, ela não me pesava. Ela perguntava, você tá pesando quanto? Eu falava, 70 e tantos. Anotava lá. Então, médico particular da capital de São Paulo. Então, cara, olha, eu fico assim, eu fico assustado e sinto muito por você ter passado por isso, porque se eu passei por isso aqui tendo acessibilidade, imagina não tendo acessibilidade. Imagina, tipo, não era, às vezes não é nem uma questão de grana. Como que há 20 anos atrás ia ter um endocrinologista onde você mora, com conhecimento? Não tem. Aqui em São Paulo foi muito difícil a gente achar uma médica que trabalhava com diabéticos. Porque a grande maioria falava, não, ó, juro por Deus, só trabalho com gordinho. Não, na época era gordinho. Não, a gente só mexe com gordinho. A gente só mexe com obesidade. Só gordinho, diabetes? Não, diabetes eu não mexo. Então foi difícil achar um médico, mesmo pagando particular para o médico, que na época não era barato, a gente não tinha informação. Então o meu tratamento também mudou quando lá num grupo de Orkut alguém falou para mim, mas tem uma insulina que baixa a glicemia. Aí eu falei, como assim? E aí a pessoa falou o que você falou agora. Ué, seu pâncreas funciona o dia inteiro, você só toma 2 insulinas. E o resto do dia ele tá sem fazer nada. E o que você precisa colocar, né? E aí que eu comecei a falar, opa, peraí, isso faz mais sentido do que tomar a mesma insulina na mesma quantidade, o mesmo horário, ter que comer a mesma coisa, hipoglicemia na mesma hora, não tava funcionando mais. E sem saber que a duração também era muito curta, Rafael. Ninguém loucura, falava né? pra gente assim, dura 6 horas, dura 7 horas, dura 8 horas, vai depender do seu metabolismo. Ninguém explicava isso pra gente. Eu acho que o clínico tem aula lá na faculdade sobre pâncreas, sobre diabetes do tipo 1, é ali raso, né, porque não vai seguir essa linha, e começa a prescrever pra gente insulina dentro de posto, da maneira que eles acham que... Aí calcula, põe na calculadora ali mais ou menos, mas não adianta, porque a sua ida aos hospitais por conta de hiper é enorme, é muito grande. Então acontecia isso comigo o tempo todo. Falei, meu Deus do céu. Né? Aí comecei a ter um pouquinho mais de informação, né? Porque esse médico amigo meu, amigo da minha família, de anos, que é inclusive lá da cidade que eu cresci, mas ele atua aqui em São Lourenço hoje também. É um homem generoso, uma pessoa que tem vocação para medicina mesmo e amor pela medicina. Né? Me ajudava bastante, me ajuda até hoje. Né? Ele me falando sobre isso, porque não podia prescrever um processo para mim, porque me parece que tinha que ser médico do SUS na época, hoje não. Hoje é mais abrangente. Né? Você faz tratamento particular, eles aceitam o relatório do médico particular. Mas antes me parecia que não. Né? Não consegui. E quando eu consegui ir até o endócrino, que hoje atua no nosso município, que eu conhecia na loja que eu trabalho, né, ele fazendo medicina, e a gente desenvolveu uma amizade boa lá no meu trabalho, né, eu consegui. Quando eu cheguei nele, aí ele olhou meus exames, pôs a mão na cabeça e disse, Wellington, você é uma bomba relógio, vamos mudar tudo isso. Aí ele colocou a Lantus, já montou o processo para mim, porque eu tinha um exame de 3 meses anterior daquela data que eu fui nele, né? Aí ele receitou a Lantus e a regular, por enquanto. Começou com a Lantus e a regular. Aí ele falou, você tem jeito de comprar insulina? Eu falei assim, receita para mim que eu vou dar meus pulos. Aí ele receitou, certo? E ia montar o processo para mim. Aí eu postei na internet. Aí eu expliquei, eu estou em mudança de tratamento, eu preciso de insulina assim, 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 né? Se alguém tiver para me doar, se alguém tiver sobrando para me doar, vai ser de grande valia, porque eu preciso mudar o tratamento, porque meu tratamento não está bom. Eu já tinha o diagnóstico de retinopatia diabética, certo? Isso em 2018 que eu estou falando. Em 2016 eu tive AVC isquêmico. Eu já estava em tratamento da retinopatia. Já tinha os inícios, a fase inicial da neuropatia, as dores daquele jeito, né? E quando eu tive o AVC isquêmico, aí ficou a situação mais delicada.
Por quê? Porque eu fiquei com sequela. Ah, Wellington, mas você fala bem, você movimenta bem. Que sequela que você tem? Eu não tenho sensibilidade. Eu não sinto sede, eu não sinto fome, eu não sinto vontade das minhas necessidades básicas. Eu não sinto vontade de fazer xixi, não sinto vontade de fazer cocô. E como que você sente tudo isso? Como que você percebe? O organismo, ele acha uma maneira de te organizar dessa forma. Né? Como que eu faço para eu beber água? Eu tenho que estar com uma garrafinha de água na minha frente. Porque toda hora que eu olho nela, eu pego e eu tomo. Porque senão eu fico o dia inteiro sem tomar água. Aqui, e como que você faz para comer? Garrafinha Desse na jeito. frente, senão não funciona. Né? E a comida? Você sente fome? Eu não sinto, mas eu sinto o sabor. E isso já ajuda bastante. Porque imagina se eu tivesse perdido a sensibilidade, né, olfativa e degustativa também, não sentisse gosto, eu estava perdido. Sim. Eu estava perdido, porque nos primeiros dias do AVC, porque eu tive o diagnóstico 3 dias depois de ter sofrido o AVC, tive diagnóstico tardio, né, por essa razão eu poderia ter morrido, porque eu estava sumindo, né, a médica falou que era por causa do laser que eu fiz na visão, como se o laser atravessasse, né? O laser do super-homem, aquela lobotomia que o super-homem faz, né? Não faz sentido. Imagina só para você isso, ver, você numa cidade dessa, né? Até que os médicos estão lá, te dá diagnóstico. Aí voltei para a cidade próxima aqui que faz tratamento, que é Itanhandu. Chegando em Itanhandu, eles me socorreram na mesma hora. A médica que fez o laser pegou e falou assim, né? Fez os exames, eu lembro. Eu não conseguia falar mais, nem segurar, nem pegar, mas eu lembro. Eu lembro que ela falou: corre com esse menino pro neurologista que vocês vão perder ele. Que loucura, hein? Corre com ele. E ali começou essa saga. Aí com o diagnóstico, a mamãe chegava e falava assim para mim: meu filho come. A mamãe, não tô com fome. A mamãe, mas eu não vou comer não, tô com fome. Depois eu lembrei que na hora que o médico, o neurocirurgião, deu o diagnóstico, eu estava perto, ele falou sobre isso, que poderia afetar a minha sensibilidade. Aí eu comecei a entender. Opa, então eu vou ter que comer mesmo não tendo fome, porque senão eu vou ter aí hipo, né? Vou abusar demais, horas sem comer, daqui a pouco eu estou tendo convulsão, aí o quadro de AVC vai piorar. Né? Daqui a pouco eu vou ter esse quadro novamente. Então, houve esse pedido, né, de socorro na internet e várias pessoas foram entrando em contato comigo em inbox. Eu tenho uma ampolinha com metade. Serve para você? Serve, pode mandar. Eu ia usar uma vez por dia. Já estava super feliz que eu ia usar uma vez por dia. Né? E nisso eu conheci uma mãe de DM1, né, que uma amiga minha, em comum com ela, é uma dentista, nossa, uma profissional fora do comum. Ela é carioca e reside aqui em São Lourenço já tem algum tempo. E essa amiga em comum falou assim: você não tem insulina para você doar para o meu amigo que está precisando? Ela falou: não, tem sim. Aí nós marcamos, né, e a gente se conheceu. E a gente, conhecendo ali, ela falou: quanto que é a sua hemoglobina glicosilada? Aí eu falei assim: geralmente dá 12, dá 13. Ela não sabia, ela mãe de DM1, ela não sabia que a glicada podia ser tão alta. Ela espantou, ela colocou a mão na cabeça. Wellington, mas o que é isso? Você está indo no médico errado. Quem que está tratando de você? Eu falei: não, eu estou com o Douglas agora. Falei: mas e antes? Médico do posto. Não, eu tenho um endócrino que salvou minha vida quando eu descobri que o meu filho com 5 anos estava com diabetes. Eu faço tratamento com ela, eu tenho consulta marcada com ela, porque ela é muito difícil de conseguir consulta, é uma médica de Caxambu. Aí ela pegou e falou assim: eu estou com uma consulta marcada daqui 1 mês e eu vou pedir para colocar seu nome, eu abro mão da consulta para você, mas você dá um jeito de ir. Beleza. Aí eu fui. Já era início de 2019. A pandemia foi 2019, né? Não, foi 2020, né? Então, foi final de 2019, eu consegui consulta com ela em fevereiro de 2020. E em 2019, eu tive uma pneumonia. Eu fiquei internado 7 dias. Né? Pneumonia, para mim, era reincidente. Eu tive, assim,
em 15 anos eu tive 3 ou 4 pneumonias. E dessa vez coube internação. Eu estava tão afetado os meus pulmões que eu tive que ficar internado, né? E aí, quando eu cheguei na doutora Marielle, que é essa médica, a minha médica, que hoje eu faço tratamento com ela, aí eu peguei ela perguntando histórico, levei os exames, levei os exames que detectaram o AVC, né, os exames de coração, levei tudo para ela, tudo que eu tinha, né, tomografia, e eu falei para ela, doutora, eu tive pneumonia agora em setembro de 2019. Ela falou, mas você já tomou vacina da pneumonia? Eu falei assim, ué, mas vacina da pneumonia não é para idoso? Ela falou, que idoso? Isso daí é direito seu como diabético. Eu falei, direito? Ela falou, é direito sim. Eu já vou fazer uma prescrição aqui da vacina e você vai lá na policlínica da sua cidade e vai tomar essa injeção, porque isso vai te ajudar muito. Eu só tomava a vacina da gripe. Olha só para você, um diabético com 18 anos, 19 anos de diagnóstico, caminhando para 20 anos, não sabia que tinha direito à vacina da pneumonia, bem no início da pandemia. Então eu tive até Covid, mas eu não tive nada do Covid. Por quê? Porque eu estava imunizado com a vacina da pneumonia, vacina da gripe, então, e um tratamento adequado, porque eu já estava num tratamento eficiente. Porque de 13, hoje, a minha glicada não passa de 8. A última que eu fiz foi 7,7. Né? Estou para voltar agora. E o meu tratamento, você falou que é uma maravilha, ter um tratamento de 6 em 6 meses, a doutora Marielle não abre mão de ter um tratamento de 3 em 3 meses. Então, eu faço uma visita endócrino de 3 em 3 meses. E o interessante é que os processos dela também, né, porque daqui tem que ir para a secretaria, lá em Varginha, lá que aprova, a regional de Varginha, né? Sim. E lá que aprova tudo, as injeções, as vacinas, né? Então, todos os relatórios dela para esse tipo de coisa, chega lá em Varginha, você já sabe que vai vir positivo. Ela nunca teve um processo negado. Né? E voltando à questão da Lantos, né, quando o Douglas montou o processo da Lantos para mim, e foi lá para Varginha, mandou para BH, né? Para Belo Horizonte. E o médico que falou para mim que era um processo demorado e longo, que eu ia desistir, né? Infelizmente ele teve que engolir, porque a autorização, a disposição para eu receber essa insulina Lantus veio com 8 dias que o processo estava lá em Belo Horizonte. Então, se eu fico na palavra do clínico, eu estava na NPH e na regular até hoje. Sim. É a gente buscar, vamos dizer, o mínimo, né? O mínimo é ruim, é o máximo. É a gente buscar o máximo que está disponível pra gente. E às vezes, por uma questão que envolve várias coisas aqui, não dá para dar tudo para todo mundo. Então, algumas pessoas têm que brigar um pouco mais, até aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo ainda tem farmácia de alto custo. Então, para você conseguir uma Lantus, você não precisa mover um processo. Não, você vai lá, farmácia de alto custo, protocola, e vai lá. Aí a cada mês ou a cada 2 meses, vai lá no centro de São Paulo buscar seus medicamentos, porque são medicamentos que não estão disponíveis para a população em geral, porque na teoria do sistema de saúde, enfim, a população em geral não precisa de tudo isso, e é muito louco, né? Porque se todo mundo buscasse, teria para todo mundo. Mas, eu vou no posto de saúde aqui, é muito louco, eu vou no posto de saúde, senhor, não tem agulha. Não tem agulha? Não, mas faz quanto tem? Aí eu pergunto, mas quanto tempo? Faz 2 semanas. 2 semanas? Caramba. E quem que já reclamou aqui? Quem que já montou uma ouvidoria? Ninguém. Mas como assim ninguém? Quantas pessoas vêm aqui por dia buscar agulha? Não sei, umas 100, 150. Então, peraí, tá faltando há 15 dias, pelo menos 1.000 pessoas passaram por aqui e ninguém reclamou. Ninguém, senhor. Então, aí é muito complicado da gente buscar, é muito mais fácil a gente chegar em casa e virar pra vizinha e falar, lá, não tinha agulha no posto lá. Mas, hoje em dia, eu não sei em todas as regiões, mas a grande maioria, você entra no site da prefeitura, ouvidoria, abre uma ouvidoria online, fui no posto de saúde hoje, falei com o atendente tal,
queria insulina, agulha, sei lá o que. Não tinha, gostaria de abrir uma reclamação. E aí, essa reclamação, ela vai ser levada em consideração, ainda mais se houverem mais de uma reclamação para o local, e talvez, para o próximo período licitatório, falte Eles menos. aumentam a quantidade pedida, né? Porque é muito louco, porque entre a licitação, a quantidade que precisa chegar lá, eles pedirem e chegar no posto, é quase 6 meses. Imagina, por exemplo, aqui em São Paulo, capital, ainda mais com Covid e tudo mais, a quantidade de pessoas que contraíram diabetes em 6 meses. Então, eram 1.000 pessoas. Quando chega no posto, são 1.200 pessoas. 200 pessoas ficaram sem. Aí agora é para 1.200 pessoas, mas virou 1.300 pessoas. E aí uma que, enfim, aí pessoas às vezes que não precisam acabam pegando. Sempre tem algum desviozinho, alguma coisinha, ou pelos próprios pacientes, ou pelo posto. E aí às vezes benefício dos outros, né? Os afiliados, né? Os exatamente. afiliados que Não, recebem por aí. E E a eu gente já tenho aconteceu. aprendido, Rafael, que para a gente lutar, a gente tem que ter argumento, né? Até nós vamos entrar daqui a pouco, tenho certeza, sobre as conquistas que nós estamos tendo aqui no nosso município, mas nós temos aprendido quanto que custa um tratamento de diabetes para uma pessoa. Custa tanto. Quanto custa um mau tratamento do diabético para a prefeitura local? Opa, não vai ficar caro a internação? Quantos que custa um dia de internação de um diabético? E a gente Numa sabe que um UTI aí é diabético caro, né, meu? com cetoacidose vai ficar no mínimo 11 dias internado. Será que não é muito mais vantajoso trabalhar com a preventiva? Eu cheguei na Secretaria de Saúde e eu falei, eu faço tratar o laser para retinopatia faz 10 anos, eu faço em Andu. Só que o oftalmo pede um retorno de 3 meses ou de 2 semanas e vocês me mandam 1 ano e 2 meses depois. Quando eu chego para fazer o laser, o médico fala assim para mim, vai ter que começar tudo de novo, você vai ter que fazer os exames preliminares, porque pode ter havido mais hemorragia. Aí você tem um custo maior, além de estar indo para outro município, a saúde tem que disponibilizar o carro, ida e volta, para você, né? O motorista tem que pagar, beleza. E aquela demora. Quando eu cheguei na secretária e expus isso para ela, até no processo do trâmite que a gente estava lutando para as outras coisas, inclusive o Libre, aí o que eu falei para ela? Eu falei assim, Patrícia, o médico que faz laser em mim lá em Tenhandu tem a clínica aqui dentro de São Lourenço. Por que vocês estão me mandando para lá? Olha o custo. Eu tenho que ficar o dia inteiro fora, o motorista tem que ficar o dia inteiro esperando todo mundo. Você leva 40 pessoas para fazer, né? E outra coisa, eu comecei tratamento com ele nesses dias, pela saúde, vocês já estão mandando e Tenhandu de novo. Aqui, em 3 meses, eu fiz um tratamento que eu não fiz em 8 anos. Pra você ter ideia, na minha última visita, meu olho direito estava 0 de hemorragia, coisa que nunca ficou. E se está 0 de hemorragia, o que está acontecendo? O meu controle está muito melhor. Fiz o laser, mas não deu mais hemorragia, então quer dizer que está bem melhor o meu controle. E para o município está muito mais barato, porque eu não estou indo no hospital com frequência, eu não estou precisando gastar com crise renal, não precisa me mandar o nefro com urgência, porque eu estou inchando. Não, eu estou fazendo tratamento preventivo e estou tendo muito mais, trazendo muito mais para o município benefício, porque tem uma economia muito maior. Né? Mas o povo não enxerga dessa forma. Não enxerga. Parece que eu não consigo entender, e consigo entender pela roubalheira que rola aí tudo por trás, porque assim, eu poderia dar 10 exemplos exatamente parecidos com esse seu. Meu, imagina, em 3 meses se resolver um problema que poderia ser resolvido em 8 anos. Pô, um leito de UTI, dependendo da UTI, chega a custar aí, sei lá, de R$1.500 a R$10.000 por dia. Então imagina um leito de UTI dos mais baratos, de R$1.500, por 10 dias parado, R$15.000. O Estado tem dinheiro pra pagar? Tem. Mas, porra, com R$15.000, dá pra ir no médico particular dos mais top, aqueles de R$1.000, 15 vezes. Se for uma vez por ano... Agora pensa num sensor livre mensal.
se você for colocar no valor unitário aí da UTI para um paciente. Não, assim, não tem nem o que se discutir. É tão, vou dizer assim, idiota o cálculo que não tem. Imagina o valor de uma amputação. Ó, não vou falar só de grana. O valor psicológico para uma pessoa que, através de falta de informação, teve que consequentemente, chegar lá no final e falar: caramba, fiz de tudo e ainda fui lá e sofri uma amputação. Então, meu, é isso, Wellington. E assim, pra gente poder finalizar e mostrar que é possível. E aí, vocês juntaram o grupo, viraram os diabéticos guerreiros e chegaram quebrando tudo, meu? Conta aí que vocês estão. Foi Porque mais tem ou gente que menos fala que assim, Rafael. não, é mágica, é sorte. Eu falo, é nada, é Não, acordar não é cedo e ir pra mágica, guerra, não. né, meu? Não tem como. Eu gosto de falar, né, que a geografia ela diz que toda mudança ela acontece da periferia para o centro, né? Então eu estava indignado de chegar na farmacinha do município e procurar insumos e nunca ter o suficiente. Se eu pegasse duas ampolas de insulina, tinha mês que tinha uma. Se eu preciso de 30 seringas, né, por mês, eu tinha 15, eu tinha 10. E quando eu tinha seringa, eu não tinha agulha, já foi até dito isso aqui. Né? Então eu comecei, e vendo também que o tratamento era bem longe da nossa necessidade. Parecia que a gente estava sendo jogado de lado, diante de uma necessidade tão grande. Né? Então eu comecei a ficar indignado. Aí, ficando indignado, eu comecei a procurar quem eu conhecia que tinha diabetes. Né? Porque a gente acaba, a cidade é pequena, que tem 50 mil habitantes, e a gente conhece algumas pessoas. Por quê? Porque às vezes o pai dela era meu amigo e falou para ela: o Wellington também é diabético, converso com ele. Né? Então era mais ou menos assim. Então eu comecei a juntar pessoas. Aí eu falei assim: gente, vamos fazer o seguinte, eu estou querendo montar um grupo de WhatsApp para que a gente divida, participe com o que eu tenho que não está me sendo útil naquele momento. Então, se eu tenho 5 caixinhas de fitas e você não tem nenhuma, eu posso doar 2 caixinhas para você e ficar bem. Então, nós começamos dessa forma. Fui juntando algumas pessoas e comecei a postar no Facebook. Você que é diabético, né? Aí chamava em inbox e começava a conversar com eles ali. Né? E ali nós começamos a juntar. O nosso grupo, na verdade, não é associação ainda, é um grupo. Né? Não tem muitas pessoas, mas ele atinge muitas pessoas. Né? Ele já atinge bastante pessoas. Então, o Diabéticos Guerreiros surgiu aí. Né? E eu tinha uma menina que trabalhava comigo na loja, né? Que ela teve um menino prematuro e com 5 anos descobriu que era DM1. E ela, o Wellington, você não conhece nenhuma criança que é diabética, porque meu filho Davi, né, eu tenho que mostrar para ele que tem mais pessoas, que eles vivem bem. Vamos procurar. Eu comecei a procurar e fui achando. Aí ficava sabendo de um e atrás, né? Fiquei sabendo de uma mãe também que foi membro do colegiado escolar junto comigo, que a filha é DM1 e ela nunca falou. Quando eu entrei em contato com ela, até me bloqueou do Facebook. Olha só para você ver o preconceito. Né? E começou dessa forma. Aí, o que acontece? Antes mesmo de eu ter o diagnóstico da minha filha, eu tenho um amigo que hoje ele é vereador. Conheço ele há muitos anos, ele é muito ativo. Né? E eu não estava suportando as receitas que eu estava recebendo, o custo da medicação. Eu não tinha condição, estava muito caro. Aí eu chamei ele, Marcelo, preciso conversar com você. Já tinha falado que depois que você fosse eleito a gente ia conversar. Beleza, aí ele foi na minha casa e eu mostrei a receita e falou assim: Wellington, vou te falar uma coisa para você. Isso com 2 meses de mudança de gestão. Eu falei: isso que é bom. Eu quero começar com uma gestão nova porque eu vou com tudo. Agora eu vou. Né? Sozinho. Eu e Deus. Eu mesmo e Irene, né?
aquele filme. Muito. Eu mesmo e a Tia Beth. Pronto, vamos fazer um desse, né, meu? Aí o Rafael, ele foi e falou assim, Wellington, eu não vou te ajudar financeiramente. Eu já levei aquele... Tá esperando uma receitinha, pelo menos, né? Pelo menos os remédios da neuropatia, que é um absurdo, eu ia conseguir. Falou, não, eu vou fazer algo melhor para você. Eu vou te levar até a secretária do município. Tudo isso que você está falando para mim, você fala para ela. Ela é uma pessoa super aberta, é uma pessoa que trabalha na saúde, ela é enfermeira no Hospital de São Lourenço, e eu tenho certeza que ela vai te acolher diante dessa situação. Porque o nosso problema na virada de gestão foi o quê? Falta de fita. Tá desesperado, porque se depende de resultado para você aplicar insulina, né? Aí eu fui até ela, super receptiva, abriu e começou a anotar. Eu falando para ela, Gislene, o negócio é o seguinte, a gente precisa de endócrino, a gente chega lá só diabético do tipo 2 que está consultando e obeso, né? Para tratar de obesidade, essas coisas, a gente não tem um tratamento adequado. A gente está tendo problema aqui porque a gente não visita o endócrino com frequência. E ela anotou, né? Aí ela começou a reagir. Ela falou assim, olha, Wellington, tudo que você e o seu grupo precisar, você pode vir aqui. Se precisar de autorização de exame, você liga para mim que eu vou autorizar para vocês. Vou dar prioridade para você. Porque eu fui explicar para ela. Só que interessante, eu fui com ela nessa reunião num dia e já estava com o resultado da minha filha, só esperando a consulta do Dr. Douglas para assinar mesmo me fugiu, o diabetes, né? Foi naqueles dias mesmo, naquele susto, naquela situação, tudo que me abriu o chão, né? Então eu comecei a ter uma abertura melhor. Então os diabéticos de São Lourenço começavam a me chamar e eu ligava. Tem um diabético que está com ferida na perna lá no Cafundó e o PSF não tem visitado, já tem 1 ano. E o rapaz está lá com o pé ruim, está assim, assim, assim. Aí eu ligava para o posto de saúde, o PSF ligava bravo comigo. Falei, não, mas vocês abandonaram o homem? Mas ele mudou. Falei, não, mas o interesse é de vocês que têm que ir atrás dele, vocês ganham para isso. E comecei, né, a fazer barulho. Né? Aí mudou de secretária, ela foi levada para medicamento de alto custo e entrou um outro secretário da saúde. Aí já fui eu, com o doutor Dionísio, que é aquele amigo meu, e com uma irmã do grupo, né? Junto. Cheguei lá. Ai, Rafael, ele foi tão grosso comigo. Ele chegou, né? Me deixou esperando, marcou para 10 horas. Era quase meio-dia, nós entramos. Ele falou, vocês falam logo que eu estou saindo para almoçar. Eu falei, eu estou no meu horário de almoço também. Eu estou abrindo mão do meu horário de almoço. Ele falou, você veio conversar sobre diabetes. O senhor trouxe algum relatório? Eu falei, eu não trouxe relatório nenhum, porque vocês não me pediram relatório. Vocês marcaram da gente ter uma conversa informal e eu vim aqui para a gente ter uma conversa informal. Né? E nisso eu já estava com o olho vermelho aqui, né, sangue no zóio, de tanto indignado que eu fiquei. Não passou 3 meses, houve um problema e ele saiu. Ele foi destituído do cargo, o prefeito encaminhou porque ele era concursado para uma outra área e a filha do prefeito, o prefeito de São Lourenço, ele é médico ginecologista. E a filha dele foi vereadora também, né, foi eleita vereadora nessa gestão, ela foi direcionada a assumir a secretária de saúde. E com um detalhe espetacular que aconteceu com a gente nessa luta. Ela, antes de ser candidata a vereadora, pré-candidata a vereadora, ela entrou em contato comigo pedindo uma assistência de medicamento para uma menina DM1. Né? Entrou em contato que não tinha insulina no município e o grupo pôde doar insulina e insumos para ela. Seringas, fitas e insulina. E eu coloquei ela no grupo. Falei assim, não tem problema não ser diabético. O que importa é a gente ter gente que veste a camisa com a gente. Aí ela resolveu ser candidata, o pai dela candidato,
Então, ela foi colocada como secretária de saúde, então as portas já estavam abertas. Olha só para você ver que interessante. E nisso, quando eu descobri o diagnóstico da Lavínia, eu também descobri a Rosângela Guimarães, lá do Espírito Santo. Você deve conhecer, que é nutricionista, embaixadora de diabetes. Né? Então, ela estava ensinando sobre diabetes na escola, me colocou ali, e eu comecei a minha maratona. Peguei a Lavínia, né? Não estava tendo aula, era só por vídeo chamado, e vamos por aí, vamos na rádio, vamos na televisão, vamos nas escolas, e começou. Eu com meu materialzinho impresso aqui no meu horário de almoço, não tenho carro, ando a pé e sobe e desce, então já comecei a ter um pouquinho mais de abertura. E quando eu fui até a secretária de saúde, eu já levei mais pessoas, ela marcou para a gente estar sozinho, tá com ela, né, reunir com mais gente, ela colocou toda a equipe dela da Secretaria de Saúde para anotar quais eram as demandas mais urgentes. Primeira coisa que nós falamos, nós não temos o tratamento adequado. O que nós conquistamos? Uma vez por semana, nós temos 5 vagas reservadas para DN1. Certo? Isso é de lei. Nós temos 5 vagas garantidas por semana. Então, nós temos uma visita periódica no endócrino agora. E não sobrecarrega tanto. Né? Nós temos qualidade na distribuição de insumos também, nem na autorização de exames. Isso a gente já conquistou. E, paralelamente, teve um vereador que entrou com uma petição na Câmara, até enviei para você, sobre colocar na escola à disposição um glucômetro, né, e alimentação diferenciada para DM. Né? Entrou com esse projeto de lei, né, passou pela Câmara, foi vetada pelo prefeito, né, porque ele pegou e falou que ponta de dedo era um risco muito grande, que não sei o que, ele como prefeito. Aí eu falei, deu um tiro no pé. Sabe por que deu um tiro no pé? Se ele falou que ponta de dedo tem riscos, então ele está falando que nós que fazemos ponta de dedo estamos correndo risco. Então ele vai ter que fornecer livre para nós, que a gente não precisa fornecer, né, precisa furar o dedo mais. Aí o projeto voltou para a Câmara derrubou, né? Derrubou e conseguiu. Quando a Câmara conseguiu isso, o que eu fiz? Mesmo sem conhecer esse vereador, eu já chamei ele no Facebook e expliquei, nós temos um grupo, assim, estou te parabenizando, e estou à disposição para o que precisar, se precisar de um apoio, no dia que tiver votação na Câmara, me chama, a gente vai lá, a gente faz uma pressão. No mesmo dia ele foi lá na loja, onde eu trabalho, foi lá, nós conversamos, eu expliquei para ele, nós vamos ter uma primeira reunião do nosso grupo, né, com psicólogo, a gente vai estar ali, né, para a gente estar aprendendo mais alguma coisinha, nesse final de semana, você quer ir? Vamos embora. Foi na minha casa, me pegou, foi lá, não sabia a diferença de DM1, DM2, não sabia, só sabia, minha mãe é diabética, minha mãe está pré-diabética, só sabia isso, mas não sabia de nada. Então nós conseguimos mais um reforço, juntamente com a secretária, com aquele vereador que me ajudou, e mais esse vereador e toda a Câmara, que ficou voltada para o tratamento de diabetes na cidade de São Lourenço. Né? Todos votam, eles votam por unanimidade. Até a carteirinha que está em processo de confecção, né, com número, essa comum que a gente tem, parecida com aquela, mas ela parece que vai ter uma tarja magnética, e se eu tiver inconsciente, eu chegar com ela lá no pronto-socorro, já vai falar que eu sou DM1, aí eu não corro o risco de tomar um soro glicosado, né, porque eu estou inconsciente, coisa desse tipo. E a questão do Libre, ela veio junto com isso, porque nós temos uma mãe, pâncreas, que colocou bastante na ponta do lápis, mesmo a gente tendo conseguido telefone de contato, mesmo já tendo um projeto, e essa mãe pâncreas, que foi inovadora e juntou força com a gente, nós conseguimos, né, o fornecimento do Libre para crianças de 0 a jovens de 19 anos nessa primeira etapa do projeto, porque ele é abrangente. E como que se captou recursos? Verbas. Né? A Patrícia tinha muito contato com deputados mineiros que estavam enviando verbas.
né? E a Câmara também, o que sobra de direitos deles lá, essas coisas que eu não entendo, hoje é todo voltado para a saúde. Tudo que é remanescente é projetado para a saúde, principalmente para o projeto do diabetes, né? Vivendo bem com diabetes, que chama o projeto. E o projeto, ele possui o quê? Uma equipe multidisciplinar. Nós temos o médico endócrino, nós temos a enfermeira, nós temos nutricionista, nós temos psicólogo, nós temos a técnico de enfermagem também, né? E cada semana eles têm uma atividade. Parece que vão colocar também um preparador físico para as atividades também voltadas aos diabéticos, porque se você ensina bem, você vai ter um resultado muito maior. Né? Se a cidade inteira entende que o diabetes não é para a morte, e sim para a vida, ele te traz vida, como foi bem dito aqui por você no início, ele me ensina a viver bem. Né? Nós vamos contaminar, né, contagiar essa geração, essa cidade, e todos vão entender que não precisa ter dozinha da gente, não precisa ter pena, não. Né? Que a gente consegue, a gente vence. Né? E eu falo, como que nós conseguimos? Juntando as pessoas que têm a mesma visão. Eu não ia ficar mais, Rafael, sentado ali, esperando uma caixinha de fita, mendigando por uma caixinha de fita. Né? Eu tinha que ir além, porque eu sei que vem verba. Na gestão passada, tinha um vereador que é amigo meu, que nós estudamos juntos, né, que ele é professor de educação física, que ele era vereador. Quando me faltou fita ali no começo da pandemia, lá para abril, maio, a gente desesperado, como que nós vamos tomar insulina? Como que nós vamos tomar insulina? E eu xaropando na orelha dele, Renato, nós estamos sem fita, vê o que você faz. Aí ele falou assim, eu vou lá no depósito onde fica armazenado os remédios e vou perguntar qual que é o problema que não está tendo fita. Que eu já entrei em contato com o farmacêutico da saúde e ele falou que não tem fita. Aí ele foi lá no almoxarifado lá para ver essas coisas. Rafael, você acredita que tinha fita sim? Tinha fita? Fiz um barulhão no Facebook. Fiz um barulhão. Aí o que eles fizeram? As fitas estão aqui, nós não quisemos divulgar porque não podia ter aglomeração e o povo ia ficar sabendo que tinha fita e ia juntar bastante pessoas. Falei, você aglomeração? Só quer viver, né, meu? Tá louco? Hospital, cheio de Covid lá dentro, você queria que nós, que somos grupo de risco, fosse internado, né? Com cetoacidose aí, passando mal. Loucura, aí falou, se você quiser fazer o favor de tirar a postagem, eu falei, eu não vou tirar postagem nenhuma, não. Então você orienta o pessoal do seu grupo a vir de forma organizada, um por um, tirar a fita. Eu falei, não, pode deixar que isso a gente faz, porque a gente é educado. Olha só pra você ver, escondendo insumo da gente, Rafael. Sim, que loucura. Mas aqui em São Paulo, no Maria Zélia, que é essa farmácia de alto custo, já rolou isso também. De tipo, mas cadê insulina? Não tem. E já chegaram até a achar insulinas, tipo, armazenadas de forma incorretas, no chão, alguma coisa do tipo. Então, às vezes o medicamento vai acabar estragando porque não foi colocado. Grande, né? Meu, que loucura, cara, que loucura. Então, assim, Wellington, você é um dos caras mais impressionantes dos 80 participantes aqui de podcast aí, e tô colocando na régua os influencers e os grandes pessoas que fazem. Na verdade, não fazem merda nenhuma, né? É real. Minha família fala que eu sou barraquento. Eu falo, eu não sou barraquento. Não. Eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos, Rafael. Eu vi muita coisa acontecer com a minha mãe por ela estar sozinha numa cidade que não tinha parentes, então acontecia muita coisa. Eu não admito ser humilhado, ser pisado, sabendo que eu não estou errado. Não, e a gente, principalmente DM, na saúde pública, é muito humilhado. Desde uma internação no hospital até uma recepção pelo médico. E eu não consigo mais ver esse povo aí passando dificuldade. Esses dias eu fui lá, uma menina, né, um problema na visão, DM1 também, tá desde as 7 horas da manhã lá, entrou em contato comigo, eu estou esperando para passar no geriatra que atende como endócrino, e eu tô aqui, eu falei, Isabel, você comeu alguma coisa? Não.
Você fez o ponta de dedo, esqueci o aparelho em casa. Aí eu falei, então tá bom, eu vou aí. Fui lá, perguntei pra enfermeira-chefe da policlínica. Faz o ponta de dedo pra ela, pega o aparelhinho, faz, pra gente ver como tá essa glicemia, sabe? Porque ela falou pra mim, Rafael, que eu quase que eu desmaiei. Aqui nós não temos o aparelhinho. Eu falei, o quê? Numa policlínica vocês não têm aparelhinho? Esperem um pouquinho. E a minha loja é perto da área de saúde, então fica muito fácil. 5 minutos eu tô ali a pé em linha reta. Não tem morro, não tem nada, linha reta. Aí fui lá, peguei meu aparelho, fui lá. Aí eu cheguei nela e falei, por acaso vocês têm uma agulha lacrada para pelo menos furar o dedo dela aqui? Agulha a gente tem. Aí fez o ponto de dedo, ainda bem que ela não estava com hipo, né? Mas estava desde as 7 horas da manhã sem comer. Sem comer, né? E eu falo, meu Deus do céu, eu saí tão injuriado, meu Deus. Aí fui na secretária e falei, olha, secretária, o negócio é o seguinte, a policlínica não tem nenhum aparelhinho para medir ponta de dedo. Então as pessoas chegam aqui morrendo, vem para consultar, fica aí, tem que chegar às 5 horas da manhã, sai 3 horas da tarde sem comer, não tem um respaldo de um cafezinho, pelo menos, para enganar, para tapear, e ainda não tem um aparelho para medir ponta de dedo. Você quer o quê? Que esse povo morre aqui na policlínica. Eu não suporto ver injustiça. E aí os super-heróis da vida real entram em ação, né? São caras como você, como eu, como quem tá militando aí, de certa forma, fazendo um trabalho que, de certa forma, é meio invisível, mas é o que movimenta a coisa ali. Tem um livro bem legal, eu vou te mandar esse livro de presente, porque, putz, a hora que você lê, você vai pirar nesse livro. É um livro do Sean Arthur, que ele fala, é um livro que fala sobre o grande potencial. Ele fala que as pessoas, elas conseguem chegar, quando elas se dedicam, elas chegam numa máxima performance, que é o que você faz, é o que eu faço, é o que algumas pessoas conseguem fazer. E aí, quando essas máximas performances se juntam, elas criam grandes potências. Aí essas grandes potências mudam algumas coisas. Mundo, mudam regras, mudam conceitos no geral, mudam estrutura política até estrutura da sociedade. Então, eu vou te mandar esse livro aí como A presente. gente não pode Mas, ficar pô, quieto, né, Rafael? eu acho que é Nós isso. não Acho que temos a quando. personalidade domada, Sim, né? Nós sim, somos sim. indomáveis. Eu vejo por você, eu vejo pela Rosângela, eu vejo por tantas pessoas hoje que trabalham nesse sentido de informação, conhecimento e ajuda mesmo, né? Porque o que a gente precisa é isso que você está falando. Você chegar num DM que está ali com o emocional abaladíssimo, porque nunca consegue estabilizar, porque todo dia é uma luta, bater no ombro dele e falar assim: vamos junto, junto a gente consegue. Vamos lutar, igual eu vi uma menina aí que tem o mesmo tempo de diabetes, há 30 anos, cheia de sequela, tadinho, tá até torta de tanta sequela que Sim. tem, tomando NPH e tomando regular. Eu falei para ela, entre em contato com o endócrino, fala que você vai mudar, né, para isso, pode ficar tranquilo que nós ajudamos você no tratamento. Nós vamos começar o tratamento com você antes de você entrar no processo. Mudou a vida dela. Ela usando o Lantus e usando a Pidra. Mudou a vida dela. Você vê ela falando, né, que as duas filhas tinham que acordar ela de madrugada com crise de hipo e ela fica tão coisa Que loucura, que né? quase que se joga das coisas, perde a noção, sabe como que é as crises Sim, 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 sim. terríveis, e as duas filhas ali, e às vezes ela agride as filhas, e as filhas não entendem porque são adolescentes, e hoje ela, vamos dizer que ela domou, né, a diabetes com o novo É, tratamento. e, Então nós e, estamos e, e aí às vezes, para isso. não, e às vezes o governo nem pensa, mas, pô, consequentemente, psicologicamente falando, o governo dá um bom tratamento para a mãe, as filhas estão salvas. Agora, puta, dá um tratamento pífio para a mãe tá consequentemente afetando as filhas, sem culpa. Imagina você se sentir culpada de algo que você não tá fazendo porque você quer, não é por maldade, como às vezes, putz, De Carol quer forma comer um involuntária e doce. consciente. Às vezes minha esposa quer comer um doce aqui, eu falo, puta, minha glicemia tá alta, meu. Eu fico me sentindo mal, porque eu falo pra ela, come, mas eu não vou comer porque minha glicemia tá alta. Aí eu vejo que ela fica, putz, eu nem vou comer, porque. Então, a gente já se sente constrangido, às vezes, por passar por esse tipo de situação pela gente ou pelos outros. Imagina a consequência da sua doença começar a afetar outras pessoas. Então, galera, pra gente finalizar, se você quer viver uma vida. E se você quer finalizar vivendo a sua vida e não deixando as outras pessoas terem que viver ou cuidar de você,
é só se cuidar. Não tem segredo. A diabetes nunca você vai sair do médico, o cara vai falar, ó, agora tem que comer 2 pedras da rua por dia, um pouquinho de terra e um bet. Uma Um folha de bet do alface, grande. um Um, be- gelo. um bet daqueles gigantes lá, o Betão lá. Não, não precisa comer isso não, meu. É realmente se cuidar, é praticar atividade física, nem que seja a bicicletinha de mão todos os dias, é olhar muito mais para o que farta do que para o que falta, porque isso faz parte do tratamento. E aí tem uma boa alimentação, tem a insulinoterapia, e aí eu acho que principalmente como parte do tratamento é ter um grupo, ter um local onde você pode se sentir à vontade para falar de diabetes com outras pessoas que vão entender e que principalmente talvez vão enxergar o que você não está enxergando. E é isso que você vai conseguir lá com o Wellington, no grupo de Diabéticos Guerreiros, é isso que você vai conseguir aqui comigo no Diabeticando, e é isso que você vai conseguir em vários outros perfis aí que promovem o bem para colher o bem. É muito louco, né? Eu costumo falar assim que Deus é bom, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa aqui, uma ali, outra ali, daqui a pouco você fala, caramba, agora fez sentido de nada ter acontecido ainda, ou de isso estar acontecendo com essas pessoas aqui dessa forma. Então, Wellington, cara, obrigado pela lição, cara. Assim, você, de longe, é um dos caras mais incríveis que eu conheci. Eu espero que, né, a gente continue trocando esses exemplos aí. Pô, vai devagar no pé de moleque, hein, meu? Vai, eu tô de olho, hein, velho? A gente brinca lá. E, pô, mano, Eu tamo te junto, cara. agradeço, Acho viu, que, Rafael? Você né, também é uma pessoa a incrível que gente tem chega nos lá. apoiado ali no grupo, tem tirado as dúvidas ali, a gente sempre corre para você. Né? Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua disponibilidade a qualquer hora, tá ali para nos ajudar, viu? Muito obrigado, Ó, que Wellington, Deus venha contar te pra eles. iluminando sempre. Contar pro pessoal, pra quem não sabe, meu, 9h30 da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, tá aí o Wellington aqui gravando podcast pra vocês, meu. Então, existe, sabe, a gente tá fazendo isso aqui no maior carinho. Claro, ó, Wellington, eu vou contar pra você, ó, vou te mandar uma canequinha dessa aqui, ó, também, Oba! Vou te ó, passar meu endereço. por favor. Mas, tipo, ó, eu juro que eu só contei isso agora pra ele, a gente não fez isso pela canequinha. A gente fez isso porque o fruto de uma árvore é outra Bom, árvore. que meu Espero aniversário está que chegando. ô, louco. Espero que esse bate-papo tenha motivado você aí a entender que a diabetes é uma, vamos dizer assim, uma categoria a mais na sua vida, que certamente, se você olhar bem para ela, ela vai te levar para o melhor caminho possível da sua vida. A bênção geralmente não vem como bênção. Então vamos olhar bastante para o que está acontecendo, olhar para o que realmente está acontecendo e se cuidar, né? Porque eu acho que quem vai viver com a gente, quem vai morrer com a gente, é a gente mesmo. E com a hora que a gente tá bem com a gente, eu acho que não tem muito segredo. Olha lá, ó. Comecei o podcast com 100, ainda mostrei pro Wellington. Eu falei, ó, tá 170 a glicemia. Ó agora, ó. 107 Ô, tá caindo para vendo que uma. nosso bate-papo é insulinoterapia. Ô, louco, você viu, meu? Melhor que chá de pata de vaca. Wellington, obrigado, cara. Obrigado aí por essa Abração, luz. amigo. Vamos junto e a gente junto já tá. E a gente ainda vai mudar Vencendo. muito a diabetes aí no Brasil e no mundo. Obrigado aí por esse bate-papo, mano. Deus quiser. Abração. Obrigado. Tamo junto, galera. E aí, meu, obrigado aí por ter nos ouvido até o final do episódio. Pô, a rede social do Wellington tá aqui na descrição. Depois vai lá no Instagram lá e comenta o que você achou. Vamos bater um papo aí, se conectar. E é isso, galera. Eu tenho certeza que juntos a gente sempre vai conseguir. E se você ainda não tem a resposta hoje, ou tá faltando alguém, ou tá faltando algum tempo. Às vezes dorme, acorda amanhã que a resposta talvez não seja nesse dia, seja. Sabe aquela história de que o sol sempre nasce? É que talvez essa resposta é para um sol de amanhã. Valeu, galera. Valeu, Wellington. Bora cuidar bem da diabetes. Que ser diabético para mim é uma alegria. Espero que esse episódio tenha mudado um pouquinho e possa ser uma alegria aí para vocês também. Bora para cima. E é isso. Até a semana que vem. Valeu, galera. Fui!